Sente-se um minuto, por favor. Eu queria que você prestasse bem atenção ao que o Espírito Santo tem a nos falar nesta manhã maravilhosa. Eu queria que você atentasse, prestasse bem atenção. Ainda falando acerca da defesa da fé, a proteção da fé, proteger a fé, ainda falando sobre isso, eu queria ressaltar aqui alguns exemplos que são fundamentais para a nossa compreensão, o nosso entendimento. E ainda, sabendo da importância que é a vida com Deus. Há muitas pessoas que no decorrer da sua caminhada, elas deixam a desejar, deixando de lado aquilo que é fundamental na relação com Deus. Há uns dias Deus tem falado comigo para levar vocês a importância da intimidade com Deus. E a defesa da fé, ela vive isso. Não tem como você proteger a sua fé sem que você tenha essa intimidade com Deus. E aí, ele ressalta algumas coisas que é importante. Ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? A palavra de Deus. E no passado, Deus, para enfatizar a sua palavra e despertar ao homem, ele usou uma jumenta, ou seja, ele fez uma jumenta falar para expressar a sua palavra. Por que nos tempos de hoje Deus não usaria, ou a quem ele tem usado? A quem ele tem usado? E é isso que a gente vai ver lá no livro de Isaías. Isaías 6, por favor. Isaías é escolhido e consagrado profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Olha a visão dele. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, da sua glória. Pare para você entender. Essa visão é bendita, é maldita, ou é uma boa visão aos seus olhos? Uma boa visão. Mas quando é que ele teve essa visão? Lá no início diz: na morte de Uzias, do rei Uzias. E aí o que acontece? Quem foi Uzias? Que eu vou falar daqui a pouco. Aqui ele chama a nossa atenção, depois dessa visão, e ele diz assim, ó: e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de quê? De fumaça.
Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios o quê? Impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o quê? O Senhor dos exércitos. Olha que coisa interessante. Olha ele reconhecendo as suas debilidades, as suas fraquezas, os seus erros. Por quê? Porque só agora ele tem essa visão. Porque só agora ele consegue enxergar os seus erros, as suas falhas, as suas transgressões. Hoje, nós vivemos num mundo de influenciadores. O que você mais vê na internet, o que você mais vê aí fora, são pessoas que elas influenciam na vida de alguém. Então, de uma certa forma, acredita-se que Uzias influenciava na vida de Isaías, que depois da sua morte, ele teve essa visão gloriosa. Ou seja, Uzias precisou morrer para que ele tivesse essa intimidade com Deus, para que ele tivesse essa visão espiritual. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que o quê? Que tirara do altar com uma tenaz, e com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado, E expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que coisa interessante. Aqui nós podemos perceber algo extraordinário, grandioso na vida de uma pessoa. A iniquidade dele foi tirada, o pecado dele foi perdoado, mas o Senhor ficou a procurar quem eu posso contar, a quem eu posso enviar para levar minha palavra aos sofridos, aos aflitos, aos angustiados, aos que padecem. A quem? Com quem? No passado, não tendo alguém ali ao momento que lhe desse ouvidos, ele teve que falar, que colocar uma jumenta para falar. Deu para você entender? Ele teve que usar. E hoje Deus usa quem Ele quer, para levar a mensagem dele aos necessitados, aos aflitos, aos angustiados. A questão não é o mensageiro, mas a maior importância aqui é a sua mensagem. E qual é a mensagem que o Espírito Santo traz a cada um de nós nesta manhã? Que não devemos nos deixar influenciar por terceiros, não devemos nos deixar levar pelos erros dos outros, pelas falhas dos outros, nos distanciar de Deus. Que os nossos olhos não estejam em homens, mas que os nossos olhos estejam em Deus, porque Ele é poderoso para perdoar as suas falhas, as suas transgressões, os seus pecados, tão quanto perdoou a esse Isaías. E no momento ele diz: quem eu posso enviar para acudir os necessitados, para purificar almas impuras?
Isaías mesmo profetizou, falando, eu estou no meio de um povo impuro. Eu sou impuro e estou no meio de um povo impuro. E Deus disse: a quem eu posso enviar? Quem é que eu posso contar? Esses jornais teriam que ficar amarelo? Não. A quem eu posso enviar para levar aos necessitados, aos aflitos, aos sobrecarregados? Quem pode visitar os doentes? Quem pode ir até alguém que está sofrendo, que está necessitado, que está aflito? Quem eu posso enviar? A quem? Quem? Com quem eu posso contar para levar a vida aos que estão mortos, para levar saúde aos que estão doentes, para fortalecer os joelhos fracos? Porque nos últimos tempos nós convivemos com pessoas que têm influenciado mais para o que é negativo do que para o que é positivo. Nos últimos tempos nós temos mais influências ruins do que boas influências. Você deve lembrar. Cadê aquelas pessoas que incentivavam a pessoa a se aproximar mais de Deus? Mas nos últimos tempos nós temos encontrado pessoas que têm nos distanciado de Deus, se nós olharmos para ela. Mas a pergunta é: quem você tem sido? Será que você tem sido esse mensageiro de Deus que leva a mensagem de Deus? Que era o que Deus estava buscando contar com Isaías. E aí nos últimos tempos, olha o que tem acontecido. Segundo Crônicas 26, Uzias reina e prospera. Aqui nós podemos ver o seguinte, que Uzias teve um reinado e fazia tudo o que era agradável a Deus. Na morte do seu pai Amazias, ele veio a reinar com 16 anos e fez, olha só, então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elote e restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos. Ele reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Está vendo? Então ele teve o início do uma boa parte do seu reinado, fazendo tudo que agradava a Deus. Mas aí tem um detalhe na história dele, e eu queria que você olhasse aí agora comigo. No 16, Uzias é atacado de lepra, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Olha só que coisa. Aquele que um dia fazia tudo o que era agradável a Deus, veio. Então, preste atenção para você entender. Há pessoas que o seu sucesso é o seu maior fracasso. Há pessoas que a sua decadência é o seu sucesso, é a sua sensação de bem-estar, é a sua sensação de uma felicidade enganosa, é a sua queda, é a sua destruição. A sua maior destruição é o achar que está bem, é o achar que conquistou. Lembra daquele homem que disse assim: eu levantei esses celeiros, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Graças a Deus eu posso derrubá-los e construir outros maiores. Só que, olha o que ele fez.
E não é que ele não tinha sacerdotes a seu favor, ele tinha. Ele diz assim, ó: e transgrediu contra o Senhor teu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Olha que coisa. Ele veio, lembra que fala que exaltou seu coração? O seu orgulho, exaltou-se o seu coração, e ele foi ao templo, e ali ele apresentou incensos, queimou incenso. Ué, pastor, mas não pode? Naquela época, o rei não podia fazer isso, porque isso não era obrigação do rei. Vamos entender de quem era a obrigação? Porém, no 17, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Ao todo, quantos sacerdotes tinha aqui? Não, 81. Né? Ah, pastor, é importante isso? Não, é só para saber se você está prestando atenção. 81. E resistiram ao rei. Não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra da tua parte, da parte do Senhor. Está vendo? Terrível isso? Olha que coisa absurda. Um rei que teve uma trajetória de grandes conquistas, de grandes vitórias, como menino, era temente a Deus. Nesse momento, acha que já não é mais menino, acha que já pode fazer o que pensa e o que acha, e se prende a uma soberba, a um orgulho, a uma dureza de coração, e faz coisas que são contrárias à vontade de Deus. E o que isso lhe imputou? Vergonha. Qual foi a vergonha dele? Vamos entender? E aí diz assim, ó: então Urias se indignou e tinha o quê? O incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Olha a sua vergonha, enchendo-se de soberba, indignação por achar que podia fazer o que quisesse. Veio a vergonha dele, que foi uma lepra na testa, a fim de que todo mundo pudesse ver. E aí você sabe qual era a lei: qualquer um acometido desse mal era expulso da cidade, que foi o que aconteceu com ele. Ele teve que sair, ser expulso daquele momento, foi ficar isolado, sozinho. Como uma pessoa com tal trajetória, uma pessoa que trouxe grandes conquistas para Israel, de repente é isolado e vai viver sozinho. Morreu sozinho, morreu isolado, desprezado por todo mundo, rejeitado por todos. Mas tudo isso se dá pelo seu coração, pelas suas atitudes erradas. Por quê? Porque se achava ser alguma coisa, achava que podia fazer o que quisesse. Esse é o erro de pastores, de muitos pastores. Esse é o erro de muitos obreiros. Esse é o erro de muitos membros. Achar, eu já posso fazer alguma coisa do meu jeito, da minha maneira. Mas aí vem o quê? A vergonha.
imputada sobre a sua testa, para que todos viessem a ver. Olha o pecado dele, olha a sujeira, olha a imundície. Porque é natural que um homem cheio de glórias, as pessoas se aproximem dele, não é verdade? Claro, rodeado por todo mundo. Mas Deus não permitiu isso, por causa da sua soberba, por causa do seu comportamento mau, por causa das suas más atitudes. Os bons feitos do início, ele esqueceu. E achava que já era alguém, alguma coisa. Eu lembro de uma situação que o bispo chamou a atenção de um pastor. E o pastor disse assim: eu não sou mais menino, eu não sou mais menino. Quem ele pensa que é para me chamar a atenção desse jeito? Ali veio a sua queda, ali veio a sua ruína. Então nesse momento Isaías chama a atenção, porque Isaías era influenciado por Uzias. Mas na morte de Uzias, Isaías tem uma visão espiritual. Ele tem uma visão completamente diferente. Por quê? E por que antes ele não teve? Antes da morte de Uzias? Porque ele deixava se influenciar pelo comportamento de Uzias. Mas Deus está a perguntar: quem eu posso enviar? Quem vai levar a minha palavra? Com quem eu posso contar? Com aqueles que abrem mão das suas vergonhas, com aqueles que se humilham perante a presença de Deus. Você acha que eu escolhi estar aqui? Você acha que eu escolhi? Quando disseram: você vai para tal lugar, eis-me aqui. Eis-me aqui. Para mim pouco importava se estavam me mandando para uma igreja pequena ou para uma igreja grande, por uma igreja com povo ou por uma igreja sem povo, porque o servo é esse. O servo vai aonde o Senhor o manda. Porque o dia que eu achar que eu sou alguma coisa, até levado pelas influências, olha o que vai acontecer comigo. Olha a vergonha, olha a lepra. E graças a Deus, Isaías pôde se livrar. Ele disse: eu era impuro, no meio de um povo impuro. Mas veio a brasa, lembra da brasa? Que o purificou. E todos os seus pecados foram perdoados, porque ali ele estava a reconhecer a sua necessidade por Deus. Essa é a questão. Cuidado com as influências que você tem, com os vídeos que você assiste. Hoje tem a internet, imagina aí. Cuidado. Hoje são pessoas, né? Eu lembro na infância, minha mãe dizia, sabe o quê? Não ande com o filho de fulano, não ande com Beltrano. A minha mãe dizia: cuidado. Por quê? Naquela época não tinha internet que pudesse influenciar as nossas mentes. Não tinha. Naquela época não tinha uma escola doutrinada às coisas enganosas. Não tinha. Não tinha. Mas havia pessoas que poderia ser uma má influência, e ela dizia: cuidado, porque depois que você começou a andar com fulano, você já não é mais o mesmo. É assim. Então, só que essas influências não se acabaram, elas continuam na TV, na internet. O bispo chama infernet. Cuidado. Eu não sei qual tem sido as influências que você tem vivido. Eu não sei.
Eu não sei. Mas hoje você pode pôr um fim a todas as suas vergonhas. Hoje você, pastor, o que me envergonha é esse hábito errado que eu estou praticando. Pastor, o que me envergonha são esses pensamentos malignos, malditos que eu tenho. Pastor, o que me envergonha hoje, e ali você pode perceber que o que me envergonhava ele foi a lepra. Mas por que a lepra veio? Por causa da sua desobediência diante de Deus. Infelizmente, morreu sozinho. Fique de pé, abra seu coração para Deus, creia que Ele está aqui, deixe Ele envolver o seu ser.